Leslie Ann Noel es diseñadora e investigadora en diseño. Estudió en Brasil, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Leslie Ann practica el diseño a través de lentes emancipatorios, críticos y anti-hegemónicos. Se centra en la equidad, la justicia social y las experiencias de las personas que a menudo quedan excluidas de la investigación del diseño. Su investigación destaca el trabajo de diseñadores fuera de Europa y América del Norte como un acto de descolonización del diseño. Ella intenta promover una mayor conciencia crítica entre los diseñadores y estudiantes de diseño mediante la introducción de conceptos y vocabulario de teoría crítica en el estudio de diseño. Tiene una lista de publicaciones súper extensa, así que después de escucharla pueden buscar un poco de sus escritos e inspirarse. Ella nos habla de imaginar futuros negros, de valorarnos a nosotras mismas y de desafiar estereotipos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Ok, eu sou Leslie Ann Noel e vou falar em portunhol hoje. Então, às vezes em espanhol, às vezes em português. Sou de Trinidad e Tobago, no Caribe, pero vivo muy cerca de Venezuela y en Trinidad hay muchos venezolanos. Trinidad hay una cultura, una influência espanhola que as pessoas não sabem. E vivi em Brasil durante 6 anos, quase 7 anos, vivi em Brasil. Então, tenho uma identidade caribenha e também, às vezes, penso, muitas vezes, não às vezes, muitas vezes penso que eu tenho uma identidade um pouco mais latino-americana. Perfecto. Não sei se é polêmico dizer isso, mas ¿Por qué no? sinto como uma pessoa do Caribe e da América Latina também. Para mí uno tiene muchas identidades. Y decime una cosa, ¿y qué estudiaste? Estudei desenho industrial em Brasil, vivi em Curitiba e estudei na UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, que é uma universidade maravilhosa, numa cidade maravilhosa. Então, hoje me chamam uma designer industrial ainda, mas a profissão mudou, o campo de trabalho mudou. E talvez não trabalho mais diretamente com desenho industrial, mas é uma das minhas identidades. E depois fiz um mestrado em administração de empresas e fiz um doutorado em design também. Sí, ¿dónde hiciste el doctorado? Em North Carolina State University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. ¿Y ahora dónde vivís? Na Carolina do Norte. Voltei para a universidade onde eu fiz o doutorado e agora sou professora. Meu título oficial é Assistant Professor em Design Studies. Bueno, yo quería que me hables un poco de tu trabajo de doctorado, porque vos estuviste investigando esto de la educación primaria, pero con un lente crítico. Sí. Y si entiendo bien, tiene que ver con la educación primaria en zonas rurales de Trinidad y Tobago. Sim, então eu queria ver como é que a gente podia usar os processos de design no currículo primário. Porque, bom, eu tenho um filho, meu filho na época estava na escola primária, e eu via como meu filho tinha interesse em design, em projetar as coisas, em fazer as coisas, e não tinha interesse na escola, nos outros aspectos da escola, né? E comecei a ver como é que a gente podia usar, então, design para ensinar inglês, matemática, qualquer matéria.
E ainda eu estava influenciada no trabalho do Paulo Freire, porque optei para trabalhar com uma escola rural e eu estava tentando ver qual é a pedagogia que faz sentido numa zona rural. E o Freire trabalhava com a alfabetização de adultos no interior de um estado, não me lembro agora, acho que não me lembro agora qual estado, mas no Brasil, né? E então, Sim, não importa. esse currículo que eu fiz era para provocar as crianças a fazerem perguntas sobre a sociedade, sobre a cidade deles, e depois ver como é que elas, como designers, poderiam projetar soluções para os problemas que elas enfrentavam, né? O sea que concretamente estuviste enseñando diseño a chicos de primaria. Sim, fizemos um campo de férias para 3 semanas durante o verão de 2017. Trabalhamos durante 3 semanas e fizemos um projeto diferente cada semana, né? Bom, não fizemos projetos mesmo como a gente faz como em desenho industrial, mas passamos pelo processo de design durante a semana. Então, o primeiro passo era discutir, conversar sobre a cidade, sobre a escola, sobre o que elas mesmas queriam para si, escolherem uns pontos de focos. Depois passávamos 1 ou 2 dias desenhando soluções ou respostas visuais aos problemas que elas queriam fazer. E eu acho que no último dia, daí elas apresentavam o trabalho para outros colegas e recebiam feedback dos colegas. Então, era o processo de design mesmo, né? ¿Y qué cosas terminaron diseñando los chicos? Então, a coisa mais engraçada que eu acho, a coisa mais memorável da semana é que uma das semanas as crianças tinham que olhar pela escola e ver os problemas. E daí, na parte de discussão, elas ficaram reclamando das mangueiras, né? As árvores de mangas, né? Porque a escola tinha muitas mangueiras. E eu pensei, mas qual o problema que pode ter com as mangueiras? E daí as crianças explicaram que tinha muitas regras, daí elas não podiam pegar as mangas, né? E eu experimentei as mangas e realmente eram mangas muito, muito boas, né? E daí elas eram proibidas a pegar, a colher. ¿Qué quiere decir a pegar? ¿Que no se podían trepar a esos árboles de mango? Não los podiam chicos? comer as mangas. No podían comer Sim. los mangos. ¿Por qué? Era proibido, né? E daí, então tinha 2 problemas, né? Um problema que não podiam comer, não podiam recatar da árvore, e também elas não podiam. As mangueiras eram muito altas. Daí elas, mesmo se elas tinham o direito de pegar, elas não iam alcançar as mangas. Então, muitas das crianças naquela semana, elas criaram, então, objetos para colher as mangas das árvores, né? Uma, por exemplo, criou uma grande tesoura para cortar, né, uma coisa com... Como un palo con una tijera larga. Sim, para cortar as mangas. Então, fizeram esses projetos para resolver as vidas delas, né? Então, isso eu achei muito engraçado. E outra coisa que eu achei muito, muito legal é que elas achavam que a sua cidade precisava de mais coisas turísticas. E então, uma criança fez isso numa outra semana, fez um ônibus com um passeio turístico, né? Então, esse ônibus era um ônibus com festa
que daí ia de ponto em ponto para a cidade para trazer pessoas para a cidade delas, que eu achei muito interessante, né? E tinha outras, Muy linda. dois outros projetos. Uma criança projetou um tipo de robô, robot, né? Que é como um Zumba, é como o que existe, mas a criança não sabia que já existia. Um robô que limpava, né? E ajudava sua mãe. E daí outra criança projetou, isso foi em 2017, projetou a missa da igreja que vinha via Skype. Então, Skype Church. E eu sempre falo, olha, e hoje todo mundo, quem vai para a igreja vai via Zoom, né? Então, essa criança estava bem avançado. Quem diria que em só 3 anos que nós estaríamos lá? Lo hizo 2 años antes que lo necesitáramos realmente. Sim, sim. Y decime una cosa, entonces esta experiencia de enseñar a las crianças, a los niños y niñas, ¿lo repitieron varias veces? Bueno, solamente 3 semanas en 2017. E eu não regressei à Trinidad para repetir ainda, porque o mundo, Sí. sim, o mundo está totalmente diferente hoje, né? Pero ellos lo siguieron haciendo? ¿Eso es algo que ellos siguieron teniendo, clases de diseño? Creo que não. La verdade é que creo que não. Que é difícil, é infeliz. É a verdade, né? É nossa verdade no Caribe, que não vai continuar. Mas eu acho que eu vou continuar com esse trabalho. Para mim é difícil, porque agora eu moro nos Estados Unidos, moro na Carolina do Norte, mas eu fico procurando como manter ainda contato com Trinidad e com o Caribe e com o Brasil, ou com a América Latina. Hoje em dia, tenho muitos colegas na Colômbia também, né? Teria muito interesse trabalhar com pessoas na Colômbia. Eu já visitei Venezuela muitas vezes. Eu sei que é caótico, mas também eu teria muito interesse em trabalhar na Venezuela, porque esses são lugares com que eu identifico, né? Eu quero trabalhar com pessoas em comunidades nesses lugares. ¿Con qué comunidades? ¿Te referís a la comunidad educativa para seguir este trabajo de diseño en educación primaria o lo decís en general para seguir trabajando como investigadora en diseño? Talvez, em general, o trabalho que eu faço hoje é um design participatório focalizado em comunidades, né? Trabalhando com comunidades, apoiando comunidades a atingir seu sucesso com o design. Então, talvez hoje eu sou menos designer e mais facilitadora, intérprete, ou eu faço muito trabalho, então, de tradução, às vezes, né? De traduzir a ideia de uma comunidade e apoiar essa comunidade a fazer a solução, né? A levar a solução ao final. Y decime, ¿me contás un proyecto de estos donde estuviste apoyando una comunidad y le hiciste ese trabajo de facilitadora, traductora? ¿Qué contás? Eu estava trabalhando, me mudei agora de New Orleans, Nova Orleans, em Louisiana, e em New Orleans eu tinha vários tipos de trabalho que eu fazia. Um tipo eram intervenções muito rápidas demais até, que, por exemplo, eu trabalhei com pessoas de um hospital em New Orleans que queriam entender como é que elas podiam organizar um grupo de empregados, ou employees,
a projetar uma ideia. Então, eu entrava e fazia o workshop de design. A gente fazia o workshop, mas eu também estava trabalhando para ensinar como fazer o workshop, né? Daí, então, o skill que eles iam aprender era como facilitar o workshop entre muitas pessoas para resultar em programas diferentes. Então, o workshop que a gente fez era sobre atendimento ao público e o workshop, então, terminava com várias iniciativas novas para o hospital. Fiz esse tipo de trabalho também com a polícia em New Orleans, então, onde o projeto era como melhorar o relacionamento entre a polícia e os moradores. E então fizemos o mesmo tipo de workshop durante um pouco mais tempo, com 12 policiais e 12 moradores, onde eles juntos achavam problemas de interesse e depois projetaram soluções aos problemas, né? Só que daí, geralmente, o que acontece é que eu saio do processo e nem sempre sei o que acontece depois, né? Se eles continuam. Y contame un poco más, ¿y qué tipo? Porque mi trabajo es en el Ministerio del Interior de Finlandia. Entonces hago como mucho trabajo en relación también a la policía, porque la policía es uno de los organismos que están debajo del paraguas del Ministerio del Interior. Entonces me interesa, ¿qué tipo de soluciones aparecieron entre... Bom, eles... Deixa eu ver. Teve projeto... Tinha vários projetos. Então, projeto que fizeram era de fazer um tipo de parceria ou mentorship, né, entre a polícia e jovens da comunidade, porque eles queriam... isso, então, foi uma solução entre polícia e moradores, e queriam, então, melhorar a impressão dos jovens da polícia, e também queriam que a polícia reconhecia também os jovens como gente, né? Então, fizeram esse tipo de parceria. O projeto era fazer um tipo de... como um grande irmão, Big Brother, né? Entre policiais e jovens, né? ¿Pero qué quiere decir un gran hermano? ¿Que hicieron un show, un video donde se veía que estaban colaborando? Era só projeto em papel, né? Não foi feito, não foi terminado. Sim, não lo implementaram, era uma ideia. Sim. Né? Mas era essa, tinha várias ideias sobre como aproximar a polícia aos jovens na escola, né? Para tentar, então, também mostrar um caminho diferente para os jovens, né? Às vezes, os projetos não são completamente inovadoras, mas o processo de fazer o projeto, a ideia é interessante também, né? Mesmo se a ideia já existe em outro lugar, né? A gente pode ver que, pelo menos, aqui em inglês, a gente fala de buy-in, que significa que a comunidade tem interesse, e nesse caso, a comunidade tem interesse, os policiais têm interesse. Então, mesmo se um projeto que existe já em outra parte do mundo, pelo menos tem, pelo processo de colaboração para fazer o projeto, tem mais pessoas interessadas. Sí, o sea, que ya se sienten a la mesa juntos entre los policías y los jóvenes, ya eso es un logro, sí. ¿no? Y que quieran pensar algo para implementar juntos. Sim, isso. E tinha várias outras ideias, algumas ideias um pouco mais lúdicas, né? Que, por exemplo, os policiais caminhariam as crianças para casa, né? Então, imagine um policial bem grande, macho, andando com uma criança de 5 anos, levando a criança para casa, né? Mas a maioria das ideias
tinham esse aspecto de relacionamento, né? Que a imagem do policial pode ser que essa pessoa é violenta, é brava, é não sei o quê. E então todos os projetos que colaboraram para fazer eram para soften a imagem da polícia, né? Sí, para como hacer más cálida y más blanda. Sim. Totalmente, porque si uno ve a un chico de 5 años caminando con un policía, lo que piensa es que el chico tiene un problema. Sim, e como podemos mudar Entonces, isso? Ya solamente... O que se perdió los padres, o que el papá tuvo un problema, y, o sea, algo hubo alrededor de eso que no funcionó, digamos. No se te ocurre que él lo está haciendo, está llevando a su hijo al colegio, por ejemplo. Mas que podría ser lo más normal del mundo. Exato. Fizemos esse projeto, fizemos até 2 vezes, mas não analisamos todavia os resultados. E acho que seria um trabalho, agora sou acadêmica real, não sou facilitadora de workshops, mas eu acho que seria um trabalho muito interessante analisar o tipo de projetos que as pessoas fazem ou projetam nesse tipo de trabalho para modificar a imagem tanto da polícia, tanto dos moradores, né? Porque os projetos também eram para humanizar os moradores, porque os moradores achavam que a polícia desumanizava eles, e é a mesma coisa para humanizar a polícia também, né? Então, indica que as pessoas querem outro relacionamento com a polícia. Então, muitos desses workshops que a gente faz, ou eu faço como designer, não tem o fim de fazer um produto, né? O fim é fazer ou haver uma conversa, né? De trazer pessoas diferentes dentro da mesma sala para trabalhar de uma maneira diferente. Então, eu, por exemplo, quando a gente trabalhava de uma maneira presencial, sempre tinha música e tinha gente dançando. Nesses workshops, tem que fazer empatia de uma maneira muito rapidamente. Então, precisamos de comida, de dança, de muita contagem de histórias e tudo isso para fazer isso. Mesmo a gente nem sempre sai com design, mas a gente sai com o relacionamento novo como o resultado do design. Esta es parte de las listas: Brasil y diseño, diseño y niñez, investigación y diseño, seguridad y diseño. La lista de Trinidad y Tobago y diseño todavía no la tengo. Tengo que encontrar más diseñadoras de estos lugares. A veces los proyectos no son completamente innovadores, pero el proceso ya es interesante, nos dice Leslie Ann, porque no son grupos que normalmente colaboran y se ponen en diálogo y hacen algo juntos. Ese es el caso de la policía y los jóvenes. Y quizás lo que una propone como diseñadora es un nuevo proceso que muchas veces trae nuevos resultados y a veces no. Pero confiar en ese proceso y en el hacer juntas, a la larga, va a traer más entendimiento, que ya es positivo. Ella dice que muchos de los talleres que hacen tienen como objetivo abrir una conversación. Así que sigamos escuchando a Leslie Ann y abriendo esta conversación, que ahora se viene lo mejor. A mí me interesó mucho
mucho cuando esto que estuviste trabajando con cómo pensar en nuevos currículums para la educación de los diseñadores, ¿no? Como vos decís en un artículo que leí, que el diseño tiene mucha herencia de Bauhaus y de la escuela de Ulm, y que por eso tiene mucho de la artesanía del diseño. Entonces, en las escuelas de diseño típicas se basan en el diseño gráfico e industrial, y vos lo que planteás es como hacer un llamado a la comunidad a pensar y reimaginar la currícula. Tenés ahí varias sugerencias, como pensar en los países más vulnerables, motivar una educación en diseño liberadora y mirar la currícula desde una perspectiva decolonial. ¿Qué sería mirar la currícula del diseño desde una perspectiva decolonial? Falo isso e não sei o que fazer. Mas eu acho que foi por isso que eu comecei a ver a influência de pessoas como Freire, de Boaventura de Souza Santos, né? Porque eu acho que nós, que somos de países onde tem história de colonização, nós vivemos com um tipo de, em inglês é imposter syndrome, nós vivemos com esse... Sim, com o síndrome do impostor. Exato, né? Que achamos o que vem do nosso país não é bastante, não é bom, que o bom sempre vem da Europa ou dos Estados Unidos. Então, um ponto de vista decolonial começa com um currículo bem situado num local, né? Então, não precisamos ficar sempre olhando para a tradição alemã ou sueca, né? Que nós temos que achar as tradições nos nossos próprios lugares, né? Que não significa que a gente não pode trabalhar com esse design desses lugares, mas que esse design desses lugares não pode ser acima do nosso, né? Que a gente tem que valorizar que vivemos em contextos que o design é possível, né? Quando eu trabalhava em Trinidad, eu ficava bem desapontada que meus alunos achavam que para ser design, não importa a coisa tinha que parecer que veio de Nova York, né? E nós não estávamos em Nova York, estávamos em Trinidad, né? Com populações marrons, né? Com pessoas negras e indianas e chinesas e libanesas. Então, a coisa que é desenhada para nós é diferente da coisa desenhada para a pessoa de Nova York, né? E o que é de Nova York é bom para eles, mas o que é bom para nós? A gente mesmo pode analisar a nossa sociedade para ver. Então, algumas coisas que eu coloquei dentro desse esboço de currículo era coisa como usar o contexto local como o ponto ou o foco de design. Por exemplo, o mercado, né? E emprestei isso de uma colega na Índia, que dava uma aula de design dentro do mercado popular, mercado de frutas, né? E tem onde a gente achar pontos de foco, problemas, inspiração, tudo isso no mercado, na selva, na terra, né? E no nosso contexto urbano, que é diferente do contexto urbano na Europa ou nos Estados Unidos, né? Então, coloquei muitas coisas, não tenho o desenho na minha frente agora, mas coloquei muitas ideias influenciadas pelo Boaventura de Souza Santos, né? Que ele fala sobre a epistemologia do Sul, né? E nós somos do Sul. E como pessoas do Sul, vamos identificar problemas diferentes, vamos querer resolver esses problemas de maneiras diferentes, e a gente tem que valorizar essa maneira de trabalhar e ver isso como design, que muitas de nós faz, né? Mas tem em muitos lugares
tem uma reverência ainda ao Bauhaus que eu acho que a gente tem que parar com isso um pouco. Y decime, vos proponés un currículum de diseño pan-africano, Pan-African Design Curriculum, por ejemplo. Sim. Eso, contame cómo es, cómo viene el cuento. ¿Por qué necesitamos un currículum panafricano? Pela mesma questão que nós somos ensinadas a odiar a nós mesmos, né? E então esse currículo panafricano seria para a gente aprender a valorizar o que é bom de nós mesmos. Eu estou tentando abrir o documento enquanto falo contigo, né? Mas... Bueno, en ese documento una cosa que tenés es un artículo que tiene unas visualizaciones muy hermosas con unas propuestas de currículums para la educación de diseño que están visualizadas. Nesse currículo tem umas ideias, por exemplo, imaginando futuros negros, né? Porque, por exemplo, em muitos lugares da diáspora africana, a gente recebe mensagens que não têm futuros, né? Que nós somos pessoas perdidas. Mas podemos ter, então, no currículo design que focaliza em imaginando futuros para pessoas negras, né? Ou focalizar no bem-estar da pessoa africana, né? Tem uma outra matéria no currículo que é desafiando os estereótipos, né? Porque recebemos todas essas imagens más ou essas histórias ruins sobre a cultura africana, né? Que a gente tem que ter, então, um currículo que tenta consertar essas histórias com afirmações boas, usadas como alavancas no design, né? Isso pode ser um princípio de design, né? Como projetar produtos para o bem-estar de pessoas negras, né? Isso, então, como princípio de design, mesmo sendo um princípio voltado na cultura africana, seria, então, um princípio que beneficiaria todo mundo, né? Porque em muitos lugares as pessoas africanas são as pessoas mais afetadas pelos sistemas, né? As pessoas que estão fora da sociedade. Então, como princípio de design, pensamos assim como vamos melhorar a vida da comunidade negra, comunidade africana, então todo mundo, na verdade, aproveita depois. Entonces, si yo soy un profesor que estoy trabajando en renovar el currículum de mi escuela de diseño, ¿qué me recomendás? Eu recomendo conhecimento situado, né? Então, porque quando a gente sempre vai para esses lugares fora, né? Eu tinha muita história de design europeia e tudo isso às vezes nos dá as mensagens que a gente não pode. Nós não temos essa história, então não podemos fazer também. Mas como professor de design, é possível ter as crianças ou os estudantes a criarem a história, escreverem a história de uma lente nova, né? Onde elas procuram, então, qual é a história não contada sobre design no lugar onde elas estão. Que tem essas histórias, né? Que elas podem achar falando com pessoas em museus locais, né? Então, tem como a gente, todos nós, em toda a parte do sul global, nós podemos estar escrevendo estas histórias de design dos nossos lugares, né? Então, a primeira coisa seria isso. Os projetos, né? Os alunos podem determinar quais são seus interesses, né? Então, parte de fazer, uma etapa de fazer projeto é a gente escolher o problema ou o ponto de foco. Então,
para criar um senso crítico muito mais afinado, é bom sentar os alunos e discutirem. Quando eu estudei design, a gente não discutia sobre sociedade, sobre problemas estruturais, sobre essas coisas mais complexas. A gente ia direto para o brief, o design brief. Mas o aluno de design hoje, em qualquer parte do mundo, e especialmente o aluno de design no Sul, precisa de um senso crítico muito mais afinado, né? Onde ela tem a capacidade de discutir o problema ou o ponto de foco de muitos pontos de vista e ver que, às vezes, em design, a gente gosta de projetar soluções que focam no indivíduo, né? E a gente fala que, bom, essa pessoa vai enfrentar esse tipo de problema se individualmente ela faz tal, né? Mas a gente precisa desse senso crítico para ver que, às vezes, não é o problema do indivíduo, é o problema da sociedade, né? Então, precisamos, talvez, provocar outras... nós, como designers, nosso trabalho também é provocar outras conversações para achar um meio em seguida, o meio em frente para o problema, né? Sí. Una cosa te cuento que en el 2013 estaba dirigiendo una maestría y quise poner una materia que era abierta. Eso quiere decir que cuando la gente venía no sabía cuál era el contenido. Y los estudiantes entonces terminaban armando ese contenido, o sea, elegían diferentes temas, discutían, elegían diferentes temas y después mirábamos la cantidad de horas por la cantidad de créditos que se les daba, entonces les decía, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Cuántas horas de trabajo en grupo? ¿Cuántas horas de trabajo individual? Y fuimos como armando en la primera clase, armamos la materia juntos, como la armaba yo normalmente. Y entonces, pero tener esa materia abierta con una cantidad de créditos fue algo que me costó muchas discusiones, porque obviamente, por ejemplo, adentro del grupo no todos estaban contentos con la decisión de la mayoría. O sea, ¿qué se da como contenido y de qué manera se estructura la materia? O sea, bueno, después hay una negociación interna que es mucho más fácil si la toma un profesor, pero es mucho más interesante si se toma entre muchos, entre todo el grupo. Sí. Pero bueno, me surgió el tema cuando contabas sobre esto de que es muy importante discutir qué necesita la sociedad y hacer esa discusión para después definir qué es lo que vamos a hacer. Sim, e como tu disse, é muito mais fácil para o professor e para o aluno se a gente dar questões e perguntas muito fechados, né? Muito mais fácil para todo mundo, mas nossa vida não tem essas perguntas tão fechadas, né? Então, a gente tem que ter essa facilidade a ter essas conversações difíceis, de lidar com complexidade, né? Eu acho que essas são as habilidades que o aluno precisa para ter sucesso depois da escola, né? Decime, ¿qué te inspira en este momento? Eu estou muito inspirada em ver como alguns dos meus colegas trabalham com o afrofuturismo, né? Quero dizer que eu também estou trabalhando com afrofuturismo, mas quando eu leio o trabalho dos outros, eu vejo que não estou fazendo bastante, né? E então tem tantas pessoas fazendo trabalho de design que não focaliza em dor, em problema, em consertar as pessoas e os lugares, mas estão fazendo um trabalho um pouco mais visionário, né? Então, por exemplo, essas pessoas que estão trabalhando no afrofuturismo
estão querendo projetar futuros que nós queremos. Não começando com dor e tudo isso que a gente faz, né? Então, eu acho que esse... ¿Y a quién tenemos que leer? ¿Quiénes son tus colegas que tenemos que leer sobre esto? Quem? Queremos 2 o 3 libros sobre afrofuturismo, o videos, o podcasts. ¿Qué tenemos que leer y escuchar? Eu quero indicações que você tem, né? E posso ver também o que eu tenho acesso, né? Mas eu acho que esse trabalho, projetando o futuro, eu acho muito inspirador. Minha colega, ela é brasileira, Renata Marques Leitão, ela escreveu um artigo que fala em usar o desejo como um princípio de design, né? Então, de novo, não focando em dor, em problema e tudo isso, mas vendo o que as pessoas desejam, né? Qual é o the wish, né? Das pessoas, né? Eu acho esse tipo de trabalho é muito inspirador, né? Porque eu, como designer industrial, aprendi a trabalhar a partir de dor, né? De ver onde em inglês a gente fala do pain point, né? E a gente vê na jornada do cliente onde é o pain point, né? Onde é a dor, e daí a gente conserta essa dor, né? Mas eu acho que tem esse trabalho que é muito mais inspirador, que fala para a gente, procura desejo, procura... o que as pessoas querem e não o que as pessoas precisam, né? Então, isso me inspira hoje em dia. Ok, Renata Marques Leitão, Sim. ¿y quién más? ¿Alguien más tenemos que leer sobre afrofuturismo? Sim, Renata não fala sobre afrofuturismo, ela fala sobre desejo e deixa eu ver o nome de uma outra... a Carolina Anchieta. Ela acaba de terminar seu mestrado, que é sobre afrofuturismo, e ela trabalhou no Brasil, ela é brasileira, né? Então, eu acho o ponto de vista dela muito inspiradora também, né? Porque ela está vendo como é que o empresário, o empresário negro, como é que essa pessoa pode usar o afrofuturismo para projetar coisas novas. Perfecto. Después me vas a pasar los links, así los ponemos en nuestra página web y la gente los encuentra. Sí. Y en el futuro, ¿qué te imaginas haciendo? Ya que te gusta el futuro. Sim, gosto de futuro. Bom, eu gosto de... métodos, né, eu trabalho em métodos de design, de toolkits, que eu projeto ferramentas, né, de design. Então, estou tentando projetar uma ferramenta onde as pessoas pensam... Eu estou dando uns pontos de reflexão para cada parte do processo de design, onde a pessoa pensa, por exemplo, em equity, que é igualdade, em cada fase do design processo, ou estão pensando em liberação ou emancipação em cada fase do processo de design. Então, estou criando essa ferramenta para apoiar o designer quando ele está projetando, quando está fazendo protótipos, né? Em cada fase, como assegurar que ela está incluindo esses pontos sobre inclusão em cada parte do processo de design. É difícil explicar, mas estou trabalhando em ferramentas agora, né? Bueno, es un tema que vos también lo estuviste abriendo en uno de tus escritos, esto de que siempre hay a quienes estamos excluyendo, es una pregunta que es como muy importante reconocer, ¿no? Cuando investigamos o cuando diseñamos, que siempre sin querer o queriendo estamos excluyendo. Entonces, cómo trabajar con eso es interesante, si pudiéramos tener herramientas. Sí.
Então, terei essas ferramentas novas. Acho que antes do final do ano estarei prototipando algumas ideias diferentes. Perfecto. Muy bien. Creo que te pregunté de todo, ¿no? Bueno, if that's it. Tengo más preguntas porque con lo de la emancipación y la liberación podríamos seguir para otro podcast, pero me parece que lo dejamos para otra vez. Perfeito. Muchas gracias por la entrevista. Sim, obrigada. E então, boa semana para você. Leslie Ann nos convoca a valorarnos a nosotras mismas y asegurarnos que estamos incluyendo. ¿Cómo nos aseguramos que estamos incluyendo? Y cuando hablamos de inclusión, no solo tiene que ver con incluir al otro, sino a la naturaleza, al medio ambiente, pero también incluir prácticas diferentes que motiven a diferentes actores. Si la manera de incluir siempre es a través de la escritura, no estamos incluyendo, porque no siempre estamos leyendo o queremos escribir. A veces queremos también escuchar podcast. Ella dice que es importante escribir las historias de diseño que no están contadas. Y estas, las historias de diseño negro de los diseñadoras y diseñadores del Caribe, son historias poco contadas. A esto queremos desde Diseño y Diáspora darle más voz y escuchar qué pasa en estas comunidades de las que conocemos poco. Quiero escuchar más sobre afrofuturismo y futurismo chicano. Si conocen diseñadoras con sus historias poco contadas, por favor me escriben y me cuentan. Queremos entrevistarlas. Qué bueno cuando una entrevista abre preguntas, como dice Leslie Ann, y una se queda con ganas de más y con una idea, en mi caso, la de que quiero entrevistas sobre este tema. ¿A ustedes qué pregunta les abrió esta entrevista? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.